A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que se ocupa da automação do comportamento inteligente. Dentro dessa área se desenvolvem tecnologias de software e hardware para auxiliar os seres humanos nas suas tarefas, em tarefas tanto simples quanto complexas, mas que visem ampliar a capacidade humana de resolução de problemas. A inteligência em si é um conceito complexo de ser avaliado. Normalmente o que se usa são técnicas de programação e a partir dessas técnicas se observa o comportamento de um sistema. Se aos olhos de um observador, aquele sistema, aquela máquina, apresenta um comportamento inteligente, então pode-se inferir de que ela implementa inteligência artificial. O teste de Turing ele propõe que o interrogador ele esteja face a dois terminais. Atrás de um terminal ele tem um ser humano interagindo com ele e atrás de um segundo terminal ele tem simplesmente um software inteligente. Ele vai interagir ora com a máquina, ora com esse software inteligente, ele vai propor questões aos dois, ele vai apresentar poesias, ele vai apresentar obras de arte. Se ele não for capaz de distinguir quem é a máquina e quem é o ser humano, então ele propunha que essa máquina teria passado o teste e poderia ser considerada inteligente pelas suas colocações, pela sua compreensão. Através dessas variadas interações que ele propunha, então ele buscava avaliar se a máquina era capaz de compreender um texto, interpretar sentimentos, via poesia, via uma obra de arte, que seriam aspectos ligados à natureza humana. Então a aprendizagem de máquina, ela compreende métodos e técnicas a partir das quais uma máquina vai adquirir conhecimento por meio de experiências. Então essa área ela é muito importante e ela é uma das áreas hoje que é bastante aplicada em vários domínios. Em segundo lugar, eu considero que é importante a interação ser humano-computador. Para que a inteligência artificial ela possa ser amplamente utilizada, é necessário que as máquinas sejam capazes de se comunicar com os seres humanos de forma que eles compreendam. Então o processamento de texto e a geração de texto é uma área bem importante. A terceira área é a área dos sistemas multiagentes. Sistemas multiagentes possibilitam que se criem agentes autônomos e independentes que tenham um comportamento e resolvam problemas de maneira deliberativa. Todos os seres humanos têm que resolver problemas e os recursos de inteligência artificial vão nos auxiliar a tomar melhores decisões quando nós estivermos face a situações complexas ou a problemas dos quais nós não temos todo o conhecimento. Desenvolver um sistema inteligente é extremamente complexo. Então a opção que tem sido dada é de construir pequenos sistemas com habilidades específicas. Então, por exemplo, sistemas para diagnóstico médico, exclusivamente para análise de solo, exclusivamente para a área do direito, por exemplo. Na área da saúde, em especial, tem se detectado bastante avanços no uso da computação cognitiva. Essa área já é alvo de estudos da inteligência artificial desde o seu início. Os primeiros sistemas na área de inteligência artificial foram para a área da medicina. Atualmente, com computadores cognitivos de várias empresas, tem se observado diversos produtos, por exemplo, para diagnóstico de doenças do câncer, e para outras áreas que envolvem análise de imagens. Dentre os projetos de pesquisa que nós temos na universidade, um deles trata da interação ser humano-robô. Essa área envolve então o desenvolvimento de máquinas e software para permitir que os robôs interajam com os seres humanos. Essa interação então compreende interação em linguagem natural, para que os seres humanos possam entender, e envolve todo tipo de processamento. Então, se o robô vai realizar uma tarefa que envolva um deslocamento, que envolva a manipulação de objetos, todas essas tarefas o robô tem que estar apto a executar. Esses robôs que nós estamos desenvolvendo são robôs de pequeno porte, com o auxílio de alunos de engenharia, de controle e automação e de ciência da computação. Para o desenvolvimento desses robôs nós usamos componentes de hardware, e nós desenvolvemos softwares aqui na universidade. Além desses robôs que nós estamos desenvolvendo, nós temos outros robôs que nós adquirimos, também de pequeno porte, e são usados em nossos projetos de pesquisa. Para que essa interação seja bem sucedida, então os robôs têm que ter mecanismos de aprendizagem, e eles têm que ter mecanismos que permitam eles resolverem problemas dentro do escopo em que eles estão programados. Como essa área é extremamente complexa, nós iniciamos com o desenvolvimento de robôs de pequeno porte para interação com crianças.
Então, existe também essa área de interação criança-robô, que se preocupa em trazer as tecnologias para o universo da criança com várias finalidades. Pode ser uma finalidade educativa, pode ser uma finalidade de monitoramento e segurança e desenvolvimento de certas habilidades para aquelas crianças que apresentam alguma síndrome ou algum problema de aprendizagem. No nosso caso, nós estamos trabalhando com o ensino de princípios de programação e raciocínio lógico para crianças, por meio de robôs variados. Então nós temos robôs que imitam animais, robôs que imitam objetos, como veículos, e nós temos pequenos robôs humanoides. Cada um desses robôs está sendo usado em um projeto distinto para desenvolver então o pensamento lógico ou habilidades como conhecimento do idioma da língua inglesa. E ela interage, como se fosse um brinquedo um pouco mais avançado. Também elas se questionam muito sobre de onde vem aquele controle, quem está controlando aquele robô. Quando nós dizemos que é o robô mesmo que está se controlando, elas começam a atribuir a eles características vivas. Nós identificamos que o ensino da língua inglesa ele pode ser favorecido com o uso da robótica para algumas habilidades. Por exemplo, para a habilidade de listening, onde nós aprendemos a ouvir a pronúncia das palavras. Normalmente um professor, na interação, ele ensina a criança a ouvir da forma com que ele pronuncia as palavras. E no momento que a gente usa um robô, que ele usa uma biblioteca de idiomas do inglês britânico ou do inglês americano, nós podemos optar, nós estamos desenvolvendo melhor essas habilidades de compreensão. Porque não estamos vinculando apenas a aprendizagem de listening a um professor, a uma turma. Nós estamos ampliando essa habilidade. Então, nós estamos identificando esse tipo de necessidade que as escolas mesmo de idiomas elas identificam, que é a prática do inglês com outros tipos de sotaques, com outros tipos de formas de pronunciar as mesmas palavras. Todos esses artefatos de robótica, eles conferem um diferencial ao material didático das escolas, porque eles possibilitam que a aprendizagem ela ocorra pela interação com outros meios didáticos. Então nós não entendemos que os robôs eles vão substituir o professor, eles vão trabalhar de maneira integrada para ampliar a capacidade de ensino e para contribuir então no ensino das crianças. Nós temos também os robôs que nós utilizamos para o ensino dos princípios da programação. Então, os alunos eles aprendem questões de sequenciamento de instruções, a lógica, a ordenação do pensamento, que são habilidades que, quando desenvolvidas na primeira infância, elas são solidificadas ao longo do ensino fundamental e médio e elas podem ajudar as crianças a se tornarem não meros usuários da tecnologia no futuro, mas desenvolvedores, porque elas começam a programar desde cedo e isso torna elas aptas a controlarem depois as tecnologias, a entenderem como as tecnologias funcionam e com isso serem mais próximas das tecnologias.